Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa análise de questões aqui no London, professor Edmar, Geografia do Brasil. Vamos agora analisar um dos mais importantes assuntos, né, da geografia do Brasil, que é a economia brasileira, produção agropecuária, comércio exterior, exportações, importações. Nos últimos tempos, né, em que foram anunciadas tarifas para vários países por parte do governo dos Estados Unidos, essa questão do comércio exterior tem se tornado um assunto aí de grande relevância. Então vamos analisar uma questão recente da FAMERP, tá? 2025, que aborda justamente isso: economia brasileira, comércio exterior brasileiro, exportações, importações. Vamos lá, então. Me acompanhe. Commodities, já ouviu falar de commodities? Um termo muito importante, estratégico nesse assunto de economia, de comércio exterior. Commodities são produtos padronizados, ou seja, que seguem uma determinada característica ali, o conjunto de características e tal, geralmente produzidos em larga escala, que podem ser intercambiados, ou seja, comercializados, comprados e vendidos no mercado global, ou seja, por todos os países do mundo, com base em sua qualidade e características uniformes. Ou seja, são coisas que são, tipo, conhecidas no mundo inteiro por terem determinados aspectos universais, né? Gerais. Enfim, no contexto comercial, as commodities frequentemente incluem produtos agrícolas, minerais e energéticos. Vou dar exemplos de commodities agrícolas: a soja, o milho, o café, a carne bovina, a carne de frango, são exemplos de commodities. Ou seja, o café, é lógico, tem tipos diferentes de café, mas café é café, café torrado, né? A soja é soja. O milho, milho, no mundo inteiro. Minerais, minério de ferro, alumínio, são exemplos aí de commodities minerais. E energéticos, petróleo, carvão mineral, o gás natural, são exemplos de commodities energéticas, tá bom? Para o PIB brasileiro, as commodities são. Então veja que essa é uma questão da FAMERP, objetiva, primeira fase, que aponta aí qual é, né, ou pede para você assinalar qual alternativa é correta a respeito da relação entre as commodities e o PIB do Brasil. E aí nós temos as alternativas. Eu vou começar pelas alternativas erradas, né? E aí a gente deixa a certa para o final e vê o que está errado em cada uma e o que está certo na certa. Me acompanhe na A. Então quer dizer que para o PIB brasileiro as commodities são insignificantes, uma vez que a exportação de produtos industrializados garante o superávit econômico. Essa alternativa está errada. Está errada porque as commodities não são insignificantes. Vocês viram que eu dei o exemplo da soja, do minério de ferro, do petróleo como commodities e dizer que isso é insignificante para o PIB brasileiro, dizer que a gente não precisa exportar commodities para conseguir um superávit, isso é absurdo. Aliás, superávit é um saldo positivo, é quando a gente exporta mais do que importa. De fato, o Brasil tem alcançado superávites nos últimos anos, mas graças à presença forte das commodities. Então, elas não são insignificantes. Vou provar para vocês isso. Olhem só esses dados, esses números. O que o Brasil mais exportou em 2024, no ano passado? Em primeiro lugar, petróleo, commodity. Em segundo lugar, soja, commodity. Em terceiro lugar, minério de ferro, commodity. Em quarto lugar, açúcar, commodity. Café, carne bovina, pastas químicas, que são matérias-primas, né, unificadas, milho, óleo combustível, ou seja, as commodities reinam soberanas entre os principais produtos de exportação do Brasil. O Brasil também exporta coisas que não são commodities, tipo veículos, né? Equipamentos, máquinas, autopeças, enfim. Porém,
essas commodities aqui, vejam que elas ocupam posições de grande destaque, tá? Entre elas, vejam só o papel da soja, que aqui aparece em segundo, mas veja quantos estados do Brasil têm na soja o seu principal produto de exportação. Alguns, ó, como o Pará e Minas Gerais, destacam-se mais no minério de ferro, por causa das jazidas aqui de Carajás, no Pará, e do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Mas vejam que a soja é muito importante. Vejam também que o petróleo tem o seu destaque aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, enfim, aqui, ó, perdão, no Rio de Janeiro aqui, né? O petróleo sendo o principal destaque, bacia de Campos. Muito bem. Então, voltemos agora para as alternativas. A A fala que é insignificante, tá? Vamos ver uma outra que vai nessa mesma linha de afirmação de que é insignificante e, portanto, também está errada. Aí, ó. Inexpressivas, uma vez que a principal fonte de crescimento econômico do país está atrelada ao setor de serviços. Essa daqui foi uma casca de banana, até porque, de fato, é verdade que o setor de serviços, que é o setor bancário, que é o setor, né, de comércios, enfim, ele é muito importante para a nossa economia. É o setor que mais emprega, que mais movimenta dinheiro. Mas dizer que as commodities têm, né, um papel inexpressivo, que elas são inexpressivas, é um absurdo e é errado, portanto, tá bom? Aí nós temos três alternativas aqui, ó, que caminham no sentido correto, pelo menos no primeiro momento, porque a B fala de relevante, e sim, as commodities são relevantes. Expressivas, tá? São expressivas e importantes, tá? E são importantes. Vamos ver aqui qual delas apresenta, quais delas, né, apresentam informações erradas e, portanto, não são aquela que deve ser assinalada. Vamos começar pela B. A B fala que as commodities são relevantes, e elas são relevantes, uma vez que são produtos com alto valor agregado. Isso já está errado, pessoal. Por quê? Porque as commodities são produtos de baixo valor agregado, que têm pouca tecnologia, pouco trabalho humano embutido, embarcado. São produtos simples, tirados da natureza, com pouco beneficiamento, pouco sofisticados. E por isso eles apresentam, essas commodities apresentam um baixo valor agregado e não um alto valor agregado. Eles não são de alta tecnologia. Alta tecnologia é celular, é veículo, é máquina, é medicamento, e isso não é commodity. Então, por isso que a B está errada. Expressivas, vamos ver, conhecer a última alternativa errada, a C. Expressivas, de fato, tem uma participação expressiva, mas o que está errado aqui, ó, uma vez que são impulsionadas por investimentos nos setores de infraestrutura e serviços. As commodities não são impulsionadas por investimentos no setor de infraestrutura e serviços. Infraestrutura, talvez, porque você precisa ali de uma infraestrutura de transportes para poder, né, levar essas commodities até o porto, uma ferrovia, uma rodovia. Isso de fato é verdade. Agora, o setor de serviços, principalmente, ele não tem uma ligação tão direta, porque as commodities são produtos primários, do setor primário. O setor de serviços é setor terciário. Então, aqui essa alternativa C, ela colocou de forma equivocada essa relevância do setor de serviços nas commodities. Commodity é setor primário, é agropecuária, é extrativismo. Serviços, setor terciário. Então, está errado por causa disso. Nos sobrou a alternativa D, é a correta. Importantes, uma vez que as exportações desses produtos influenciam positivamente a balança comercial brasileira. É verdade, vou mostrar aqui para vocês a balança comercial brasileira, né, que tem tido saldos positivos, ela depende muito das commodities. Por quê? Porque nossos grandes parceiros comerciais, entre eles o destaque para a China, olhem só, pessoal,
Todos esses estados aqui, ó, que eu estou apontando, que tem essa bandeira, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará, aqui vai ser Alagoas, todos esses, não sei se eu esqueci de algum, tem na China o seu maior parceiro comercial, né? O maior destino das nossas exportações disparado é a China. A China é o país que mais compra coisas do Brasil. E o que que a China compra do Brasil? Commodities. Então, as commodities são muito importantes. E veja só o papel, inclusive, das commodities agrícolas, é essa parte vermelha aqui, ó. Veja as commodities agrícolas ganhando, aumentando sua participação, ganhando espaço, aqui, ó, agricultura, ao longo dos últimos anos. Então, essa alternativa D, que afirma que as commodities são importantes, porque as nossas exportações têm um saldo positivo, em grande parte, graças a elas, é verdadeira, é redonda e é ela que deve ser assinalada. Ok, queridos, queridas, bons estudos, até uma próxima.